quando o presidente Jair Bolsonaro discursou, porque ele tinha um outro compromisso da própria cúpula marcado para as 10h30. Eu volto com vocês por aí. Obrigada, Núria. A gente vai se falar daqui a pouquinho, porque temos muito ainda para repercutir. Outros líderes estão falando ainda, né? Essa cúpula que vai até amanhã, até já. E como a Núria bem destacou, o presidente americano Joe Biden disse que os Estados Unidos vão cortar as emissões de poluentes pela metade até o fim desta década. E mais, que outros países também precisam fazer esforços para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Vamos ouvir. Os Estados Unidos estão no caminho para cortar as emissões pela metade até o final dessa década. E é assim que vamos seguir como nação. E é o que podemos fazer se nós agirmos na nossa economia. Vai ficar não só mais próspera, como mais limpa para todo mundo e justa. Esses passos colocam o país numa economia de zero emissão até 2050. Os Estados Unidos representam menos uma parte das emissões e um país não pode sozinho responder sozinho a essa crise. Todos nós, em particular aqueles das maiores economias do mundo, nós devemos agir. Joe Biden disse ainda que pode gerar milhões de empregos com investimentos em tecnologias para energias limpas. Vamos acompanhar de novo. Nós devemos agir agora, não apenas no ponto de vista do governo federal, mas nas cidades, nos estados, em todo o país. Pequenas empresas, grandes, corporações, trabalhadores de todas as áreas. Eu vejo uma oportunidade para criar milhões de empregos sindicalizados, operários e trabalhadores das linhas de energia para construir uma rede limpa. Trabalhadores que hoje trabalham nas linhas de petróleo e gás e de carvão, que precisam ser limpas, que precisam ser transformadas para trabalhar na saúde de nossas comunidades. Nossas correspondentes estão espalhadas por vários países para acompanhar a repercussão dessas primeiras falas na cúpula do clima. 40 líderes mundiais discursando, 27 neste primeiro dia. Vamos voltar então aos Estados Unidos com a Núria Saldanha para saber já a repercussão, Núria, tanto da fala de Joe Biden, principalmente aí nos Estados Unidos, até com essa nova meta apontada por ele. Essa meta era esperada, né? O governo americano vinham falando sobre a redução e também porque o país precisava mostrar que está comprometido em reduzir as mudanças climáticas. É bom lembrar que o ex-presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris e das conversas multilaterais. E o que Joe Biden faz agora, ao anunciar essa meta ambiciosa e também ao promover essa cúpula, reunindo líderes de 40 países para falar sobre as mudanças climáticas, é tentar reassumir a posição de liderança nas conversas internacionais sobre o tema, né? E recuperar a credibilidade nesse sentido que foi perdida pelos Estados Unidos. Tanto é que vários dos líderes que discursaram até aqui, né, disseram que os Estados Unidos é muito bem-vindo de volta às conversas multilaterais. Agora, os Estados Unidos, eles emitem 15% dos gases de efeito estufa do mundo. Estão no segundo lugar no ranking dos maiores poluidores. O primeiro é a China, que emite 28% dos gases de efeito estufa do mundo todo. O presidente Xi Jinping da China foi o segundo líder de Estado a falar nesse evento, né? E ele também fez promessas importantes. Ele reafirmou que a China vai alcançar a neutralidade de carbono em 2060 e que vai atingir o pico das emissões em 2030 e anunciou um plano bastante ambicioso da China para limitar o aumento do consumo de carvão no país. Xi Jinping também disse que proteger o meio ambiente é proteger a produtividade e melhorar o meio ambiente é melhorar a produtividade. Ele falou muito em equilíbrio entre a vida humana e os ecossistemas e prometeu então limitar aí o uso de carvão lá no país dele. Eu volto com vocês por aí.
Obrigada, Núria. Daqui a pouquinho a gente fala novamente. Inclusive, a Núria falava, do presidente chinês Xi Jinping. Ele falou, então, dessa cooperação entre o país e os Estados Unidos na questão climática. Vamos ouvir. Nós também devemos nos comprometer aos princípios de responsabilidades diferenciadas. Essa é uma parte fundamental da governança climática. Os países devem se comprometer com a ação climática dentro de suas dificuldades e preocupações. Países desenvolvidos precisam aumentar a ambição global e a ação e ajudar os países em desenvolvimento para essa transição de baixo carbono. Há não muito tempo, os Estados Unidos e a China assinaram um documento trabalhando na crise climática. E a China está ansiosa para trabalhar com os Estados Unidos e para melhorar a governança global nesse sentido. Vamos agora, então, para a Europa, porque os principais líderes europeus também participaram do evento para falar das metas de redução de emissão dos gases de efeito estufa. O primeiro-ministro do Reino Unido disse que o compromisso dos Estados Unidos pode transformar o impacto na luta contra as mudanças climáticas. Denise Eudorice já chega também com mais destaques dos líderes europeus. Denise, está contigo. Olá, Daniel. Pois é, Boris Johnson foi o 6º líder a falar e ele já começou parabenizando os Estados Unidos, o presidente Joe Biden, pela iniciativa. Disse que Biden está trazendo os Estados Unidos novamente de volta, para a linha de frente do combate às mudanças climáticas, o que ele chamou de algo muito positivo. E ele também convocou todos os líderes mundiais a participarem, dessas iniciativas e desse objetivo de diminuir as emissões de gases poluentes e alcançar a neutralidade até 2050. Então, Boris Johnson disse o seguinte: é vital que todos nós mostremos ações concretas, não apenas políticas corretas, aparentemente políticas bonitas, mas que não têm efeito prático. Ele falou que se trata de crescimento econômico e de geração de empregos. Nesta semana, Boris Johnson anunciou uma meta muito ambiciosa de que o Reino Unido vai diminuir as emissões em 78% até 2035 e chegar à neutralidade, então, em 2050, acompanhando, outras metas também anunciadas por outros líderes aqui da Europa. Daniel e Marcela. Pois é, então vamos aproveitar e já falar o que outros líderes da Europa discursaram, A gente vê também que tem um ponto em comum entre todos os líderes que falaram dessa cooperação internacional que, obviamente, é necessária para combater os efeitos climáticos. O que a gente tem de meta que foi dita por aí também? Então, Marcela,